falando de um Brasil onde não existia nem o Fernando Henrique nem o Lula, porque eu me recuso a dividir o Brasil entre coxinha e mortadela. Nosso país não cabe nessa divisão. Nosso país é muito mais complicado, muito mais belo, muito mais difícil, muito mais complicado de você entender do que essa divisão mesquinha que está radicalizando e introduzindo ódio na nossa política. Mal conquistamos a democracia. Pois em 1980 não existia nem o Lula e nem o Fernando Henrique. O Brasil, isso é ontem, né? Você sabe que o tempo das nações se conta por 100 anos, por 200 anos. Eu estou falando de 1980. O Brasil representava 1% da economia do mundo e a China representava 1% da economia do mundo. Com uma diferença, o Brasil tinha 130 milhões de habitantes e a China já tinha 800 milhões de habitantes. Dava 7 Brasil a China, os 6 Brasil. E nós éramos mais ou menos, portanto, mais ricos e mais desenvolvidos do que a China ontem, em 1980. Hoje, o Brasil representa o mesmo 1% da economia do mundo e a China já representa 12,5% da economia do mundo. Passou nós assim e nos deixou rodando feito um currupio, feito um peão, né, de tonto que nós estamos. Por quê? Porque de 1980 para hoje, o Brasil só cresceu 2% ao ano da média. E por que crescer 2% ao ano na média é pouco? No tempo que nós estamos caindo para trás, crescendo para baixo a moda rabo de burro. Porque o Brasil tem 2 fenômenos que precisa que a gente cresça pelo menos 5% ao ano para não ficar enxugando gelo. Primeiro, nós ainda botamos para dentro do mercado de trabalho todo santo ano 2 milhões de rapazes e moças. Todo ano chega aí entre 1.700.000 e 2 milhões de rapazes e moças procurando justamente entrar no mercado de trabalho, ter o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade para trabalhar. Se a economia não cresce, é a porta na cara dessa juventude, como eu já mostrei o número. Mas o Brasil viveu também um outro fenômeno que continua acontecendo em setores, que é o que os economistas chamam de ganho de produtividade. Na prática é o seguinte: nós fomos obrigados a trocar gente por máquina em tudo quanto processo de produção que existe. Só uma colheitadeira de cana-de-açúcar na região de Ribeirão Preto, em São Paulo, destrói 76 empregos. Agora o atual prefeito de São Paulo, achando pouco desemprego aberto, que o centro é São Paulo, pois bem, vai baixar um decreto que vai dizer o seguinte: olha como a coisa é perversa e safada. Ele vai baixar um decreto proibindo o cara pagar o ônibus em São Paulo com dinheiro. O que ele na verdade está fazendo? Ele vai obrigar todo mundo a comprar a passagem de ônibus na banca de revista, no correio, etc, e vai, de uma canetada, tirar 50%, ou seja, a metade dos empregos que existe dentro do ônibus. Porque vocês sabem que o ônibus que você paga a passagem tem o motorista e o trocador. Com essa brincadeira ele vai destruir a profissão de trocador, vai botar mais de 7 mil homens e mulheres para a rua, e isso é o que os economistas chamam de ganho de produtividade. Eu quero que fure o meu olho se isso vai diminuir o preço das passagens. Vai tudo engordar o lucro da máfia dos ônibus em São Paulo, que é muito grande também no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil. Pois bem, esse ganho de produtividade, que é trocar gente por máquina, mais a chegada do jovem ao mercado de trabalho, produz esse desemprego de massa se a economia não cresce. Por que a economia não cresce é a pergunta que pula agora. E isso não dá para resolver com conversa mole de política. Infelizmente, nós vamos ter que tentar um jeito de ajudar o povo a entender. Eu tenho para mim que o Brasil está proibido de crescer por 3 razões, cada qual a mais poderosa. Eu não vou explicar muito aqui não, porque a gente não tem muito tempo. Ainda vamos ouvir a nossa companheira da Bahia, que também tem uma contribuição muito relevante para dar na nossa discussão de hoje à noite. Mas o Brasil está proibido de crescer, disse eu, por 3 razões. A primeira, não tem mais capital privado para investir no Brasil. Porque nós passamos 40 anos cobrando as taxas de juros mais altas do mundo, como ainda hoje estamos cobrando. Quando a economia era fechada,
as empresas brasileiras faziam jantares e combinavam os preços das coisas. Aí o juro era alto, mas eles empurravam com casca e tudo para nós consumidores, que só tinha um jeito, pagar a conta, porque não tinha outra alternativa naquilo que aí os economistas chamam de oligopólio. Ou seja, em vez de o preço da coisa ser uma concorrência, como eles advogam, que é muito bom, eles se sentam no jantar em São Paulo, tem 8 indústrias de automóveis, se juntam e dizem assim, ó, tu cobra 39.400, eu cobro 39.600, o outro cobra 39.100, e nós fazemos de conta que estamos brigando pelo consumidor, e na verdade nós ganhamos aqui tudo, e aí tinha espaço para empurrar o juro para cima do lombo do consumidor brasileiro. Com a tal da globalização, aumentou a concorrência, e agora deu na laje. Não dá mais para passar com casco e tudo os preços das coisas. O consumidor que está arredio, que está desempregado, que está com medo de perder o emprego, que não tem crédito, enfim. Tudo isso fez com que nós chegássemos a um momento, que é esse agora, em que as empresas privadas do Brasil não estão dando conta de pagar a conta do banco. Portanto, eles estão encolhendo ou quebrando. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que o colapso das contas públicas finalmente se revelou. O governo não cria dinheiro. O governo arrecada dinheiro de quem trabalha e produz. E procura distribuir aquilo conforme o entrechoque das pressões políticas. Por isso que quando a liderança de vocês pega vocês para atender a convocação, para ir para a luta, para ir para a rua, eles estão dizendo aquilo que é essencial. Porque o dinheiro, acreditem, ele não vai de boa fé para canto nenhum. O dinheiro vai para quem luta, o dinheiro vai para quem vai para cima, o dinheiro vai para quem vai organizado, pressionar o poder. E isso é o que está acontecendo no Brasil. A conta pública hoje, o Brasil simplesmente quebrou. Vou dar a conta para vocês. Hoje, esse ano, está planejado para investir o menor volume desde a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. Só para vocês terem uma ideia, o governo federal esse ano vai investir 0,3% do PIB. É um terço de um em cada 100 reais. Ó, aqui. 30 centavos de cada 100 reais que o governo vai arrecadar é que vai voltar para tudo enquanto nós precisamos. Agricultura familiar, as universidades, os postos de saúde, os hospitais, as estradas, a Polícia Federal, enfim, educação, saúde, previdência, tudo vai gastar 30 centavos de cada 100 reais que o governo vai arrecadar. Isso é o menor volume desde a Segunda Guerra Mundial. Então daí desse mato não sai coelho. O governo não está cumprindo a tarefa de puxar a economia para crescer e gerar os empregos tão necessários para o nosso povo. Para completar a tragédia, 17 estados brasileiros, entre eles, ninguém menos do que Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, estão quebrados. Olha aqui, não é negócio de Ceará, Sergipe e Piauí, não. Nós estamos falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, quebrados que não estão dando conta de pagar os funcionários. Por quê? Porque a receita está caindo com essa estupidez de política louca que eles estão fazendo e as despesas aumentando, porque a dívida é inflada pelos juros que o governo federal impõe, por exemplo, ao Rio Grande do Sul. Na minha mente, de propósito, para deixar o Rio Grande do Sul de pé de joelho, Minas Gerais de joelho, e o monopólio do poder da oligarquia de São Paulo não ter contestação, como aconteceu na história brasileira. Eu digo isso a todos os governadores do Rio Grande do Sul, né, desde Alceu Colares, meu companheiro e amigo, até agora. O Palácio do Piratini, que é onde é a sede do governo do Rio Grande do Sul, eu chamo de destruidor de liderança. Sabe que lá nunca se reelegeu um governador na história? Nunca. Acaba entrou, se desmoraliza. Entra o outro, se desmoraliza. Por quê? Porque está quebrado e não dão conta de resolver a parada. O estado mais líquido do Brasil é o Ceará, que aqui a gente tem coesão política e nós, por exemplo, cobramos 8% de imposto sobre herança, quando o Rio Grande do Sul cobra só 4%. Nós aqui cobramos 14% dos juízes e promotores dos grandes salários para a Previdência, lá só cobra 9%. Né? E aqui a gente tem coesão política, aí a deputada Raquel tem ajudado muito, e a gente consegue essas proezas e o Ceará está arrumado. Não que a gente esteja nadando em dinheiro, porque a crise nos afeta também. Mas o fato é que o governador Camilo Santana pode andar na rua, diferente do que está acontecendo por aí afora, que nenhum político bota a cara na rua, seja porque está enrolado em esculhambação,
seja porque não tem como responder a nada que o povo pede. Aqui o Camilo anda na rua, faz um governo muito respeitado pelo nosso povo. Pois bem, a segunda razão é o colapso da conta pública. E a terceira, que é a que eu quero perder um pouquinho mais de tempo de vocês, porque esse é um assunto que o povo tem que dominar, senão a gente não vai resolver o problema. Esse negócio de fazer da política uma disputa entre Chico contra Manel, Rita contra Francisco, isso é uma coisa muito pequena. O Brasil precisa pôr em debate um projeto de país. Nós precisamos discutir as saídas para o Brasil, porque cada luta dessa vai precisar de gente capaz de entender. E ao contrário do que a gente pensa, às vezes, a soma de interesses localizados, de interesses especializados, não dá a soma do interesse geral. Então o Brasil tem uma tradição importante de organização, movimentos atingidos por barragem, movimento do sem teto, movimento do sem terra, movimento da agricultura familiar, mas essa organização, cada uma delas interpreta um lado do problema e praticamente ninguém está tratando da grande questão, do grande quadro, onde todos esses interesses são melhor ou piormente atendidos. E isso é o que falta e a gente precisa discutir. A terceira razão é que o Brasil, abrindo mão de ter um projeto nacional há 2 décadas, o Brasil hoje produziu um desequilíbrio nas nossas contas com o estrangeiro. Não é conversa de economista, não. Olha aqui, quantas pessoas daqui têm celular? Arriba o braço. Olha aqui, tudo vem do estrangeiro. Todos os celulares vêm do estrangeiro. Sabe essa câmerazinha aqui que está me filmando? Vem do estrangeiro. Sabe o microfone que eu estou falando? Vem do estrangeiro. Sabe as fibras da roupa minha que não amassa mais? As roupas da gente agora não amassa mais? Vem do estrangeiro. Sabe 80% dos remédios que nós tomamos? Vem do estrangeiro. Sabe os carros que estão parados ali fora? Mesmo que seja montado no Brasil, 80% das peças dos computadores, não sei o que tem no carro, vem do estrangeiro. Resultado, quando a gente cresce, um tiquinho que seja, apresenta-se um buraco na conta do Brasil com os estrangeiros, que tem que ser pago do tal do dólar. Por quê? Porque o real só paga as coisas aqui dentro. No Uruguai tem uma moeda chamada peso, só paga as coisas lá dentro. Mas se o Brasil quiser comprar uma picanha, como a gente compra do Uruguai, a gente tem que pagar o Uruguai com dólar. E aí, ninguém quer que o povo entenda isso. E aqui está o nó do problema. Ninguém compra dólar, mas a gente come pão. Às vezes, quando arruma uma namorada e tal, a gente sai num sábado, num domingo, come uma pizza. Pois bem, pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência para o nosso consumo. Resultado, nós temos que comprar trigo da Argentina, dos Estados Unidos e pagar com dólar. Quando o Lula entregou o governo para Dilma, só para vocês verem como a coisa é prática, nós estávamos precisando de R$1,75 para pagar $1 de trigo. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos precisando de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado, o preço do pão antes da Dilma cair subiu. O preço da pizza subiu. Mas não é pão e pizza, é o remédio. O remédio, quando a gente traz tudo do estrangeiro, quando o Lula entregou o poder para Dilma, a gente precisava de R$1,75 para comprar $1 de Tilenol. Quando a Dilma foi derrubada, a gente estava precisando de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. A gente não compra dólar, mas a gente anda de ônibus. O preço da passagem de ônibus é uma variável direta do óleo diesel, que o Brasil estupidamente abriu mão de uma política industrial de comércio exterior e hoje nós produzimos petróleo bruto, vendemos petróleo bruto barato para o estrangeiro e estamos importando diesel, gasolina, lubrificante e os derivados de petróleo, tudo do estrangeiro pagando por dólar. Então a gente não compra dólar, mas a gente anda de ônibus. Quando o Lula entregou o poder para Dilma, a gente precisava de R$1,75 para comprar $1 de diesel. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos precisando de R$4 para comprar o mesmo $1 de diesel. Aí a passagem de ônibus subiu antes da Dilma ser derrubada e houve protesto. Lembra daqueles movimentos? A negada lá, a meninada de São Paulo e tal, fora Dilma, não sei o que e tal, porque tudo subiu por causa desse preço relativo que é o dólar. E eles não querem que o povo entenda isso. E a gente precisa ajudar o povo a entender. Por quê? Aqui vem a explicação. Se o meu modo de vida moderno me pede os produtos e os serviços que vêm do estrangeiro, se eu não produzo aqui, eu vou ter eterna pressão sobre a minha moeda. Então o real vive oscilando
de valor. Quando o Lula tomou posse, lá no primeiro dia, eu estava junto com ele, nós precisávamos de R$ 9,20 para comprar um dólar. Veja bem, quando o Lula tomou posse, lá em 2003, nós estávamos precisando de R$ 9,20 a valor de hoje para comprar um dólar. E, portanto, que um dólar comprar de trigo, de diesel, de remédio, de eletroeletrônico, de celular, etc. E o Lula trouxe o câmbio, ou seja, a compra do dólar, para 1,75. Quando o dólar aumenta, a gente empobrece. Quando o dólar diminui, a gente enriquece. Ou pelo menos tem a ilusão. E esse é o nosso problema. Por que o Brasil não cresce desde 80 para cá? Por que a gente vai crescendo um pouquinho, aí acredita no governante do dia, fica feliz, dá a reeleição para o cabo e tal, e daqui a pouco a moda um pau de seco, a gente escorrega e larga a bunda no chão, de 4 em 4, ou de 5 em 5, ou de 7 em 7 anos. É por causa disso. É porque o Brasil, ao não ter projeto nacional, se desindustrializou. E não desmerecendo nenhum setor, nem serviço, nem agricultura pesada, nem agricultura familiar. Pelo contrário, o país tem que valorizar todas essas áreas. Mas o que enriquece um país, o que paga salários altos, o que agrega valor é a indústria. Pode ser a agroindústria, por exemplo. Em vez de você vender uma melancia, que quase nunca tem preço, e vai se acabar ali, vai apodrecer se você não tiver um mercado rápido para entregar, vocês vivem esse drama diariamente, você processa a melancia, faz uma garrafa de um suco, faz um extrato das vitaminas que tem na melancia, e cada passo industrial desse vai aumentando muito o valor do seu produto. Isso é que é importante a gente entender como concepção de país. E a indústria não exclui nenhum setor. Se a gente puder fazer uma agroindústria que processe toda a agricultura familiar, vocês saem da mão do atravessador. Porque o que mata vocês é quando tem a seca, vocês perdem tudo. Quando vocês produzem, cai na mão do atravessador que não paga o que vocês gastaram para produzir. A não ser que seja um governo preocupado com compras governamentais, mas isso também é outro assunto que existe projeto. Estou falando de coisa concreta. Pois bem, se a gente abriu mão da indústria, olha o que aconteceu. Em 1980, de cada 100 riquezas do Brasil, 30 vinha da indústria. Hoje, nessa brincadeira descuidada, falta de projeto, hoje, de cada 100 riquezas que nós produzimos, só 8 vem da indústria. O resultado prático é que nós voltamos ao que éramos em 1910. E aí está o nó do problema. Se a gente entender que o diagnóstico é esse, a pista para a solução salta aos olhos. E aí a gente vai entender um bocado de coisa. Por que o Fernando Henrique saiu pela porta dos fundos, desmoralizado, e deu passagem para o Lula ganhar a eleição? Porque quebrou o Brasil, financiando o ciclo de consumo, que deu aquela popularidade fácil por 3, 4 anos, e ele mentiu para a população que aquilo ia ser para sempre. Quando acabou a reeleição, o Brasil quebrou, por conta desses números que eu estou dizendo para vocês aqui, a moeda se desvalorizou 42% em 90 dias, veio para a inflação, porque os preços acabam subindo, os cabas estavam com taxa de juros, a taxa de juros inviabiliza a economia, que é outra coisa que a gente precisa aprender, mas deixa para outro dia, né? A importância da perversão da taxa de juros. E eu vou explicar agora ligeiro, que aqui é muita inteligência. E é simples de entender. Se o governo paga por um papel dele, a dívida, mais caro do que é o lucro da economia verdadeira, a economia para. Por exemplo, agricultura familiar. Vamos lá, que vocês gastam 100 e dá para vender a coisa por 105, 107, 108, para tirar ali o leite das crianças, não passa disso. O lucro médio, tá certo? Você gasta 100 e, na melhor hipótese, você vende ali o seu produto por 105, 107, que é mais ou menos o lucro médio, 5%, 7%. Às vezes a agricultura permite melhor, mas na média é isso. Ora, o governo pagava no fim do governo da Dilma e agora 14% no papel. Por que eu vou acordar de madrugada, meu patrão? Botar o pé na estrada, cabeça no sol ou na chuva, né? Arriscar ser mordido por uma jararaca, puxar a enxada, chega as costas dói, de sol a sol, para botar um produto que eu não pago o banco. Por isso a gente precisa entender a perversão da taxa de juros, que é a maior taxa de juros do mundo. E ela não está aí por acaso, ela está aí para transferir renda de quem produz e trabalha, em todos os setores, para os 10 mil barões brasileiros que vivem da especulação financeira.
Esse é o nó. São eles que controlam a mídia, eles que pagam as campanhas dos políticos, e eles é que controlam, e não tem o menor sentimento de Brasil, não tem o menor sentimento. Para eles a capital do mundo devia ser Miami, que é essa coisa estúpida do consumismo americano e mundial. Pois bem, se isto for verdade, e eu estou comovidamente convencido, nós precisamos colocar em debate um projeto nacional que responda a isso. Tem que ter um caminho para consolidar o passivo privado, não pode ser feito via favor, privilégio, propina, toco, como aconteceu muitas vezes na história brasileira, inclusive lamentavelmente recente. Nós precisamos ir para um programa de reindustrialização e consolidar a dívida privada, mesmo que, a não ser que os empresários assumam o compromisso de restaurar o investimento e o emprego. Isso tem que ser com meta prática, objetiva, com prazo, vai liberando, tirando das reservas cambiais. O Brasil hoje tem uma espécie de caderneta de poupança, lá fora, no estrangeiro, que já chega a 380 bilhões de dólares. Cada dólar hoje vale R$3,15. Então vocês veem aí, nós temos quase R$1 trilhão guardado lá fora, que a gente podia usar para algumas coisas. Uma delas é fazer uma linha de crédito, um juro mais barato, porque o juro lá fora é negativo, ou seja, nos Estados Unidos, se você pegar R$1.000 emprestado no começo do ano, no fim do ano você está devendo 930. Não, aqui, meu querido, se você cair na besteira de não prestar atenção nas letrinhas pequenininhas do cartão de crédito, você tira R$1.000, no fim do ano está devendo 6 mil. 6 mil. Se cair na mão do agiota, por exemplo, está ferrado. E saia da ilusão de comprar forno de micro-ondas e 24 vezes o cara escreve lá sem juros, é mentira. Aquilo ali você está levando um forno para casa e pagando 2. Se você tivesse o dinheiro mesmo para poder pagar, que às vezes a maior parte a gente não tem, né? Então repare bem, a coisa da finança pública precisa ser resolvida. E aí tem vários jeitos de você resolver. Vamos lá, mete a chibata no lombo do povo. Arrebenta com as mulheres, que ainda tem no Brasil dupla jornada de trabalho, porque trabalha crescentemente na rua, falando vamos dar levar algum para casa, e ainda tem que tomar conta dos meninos, fazer a comida, varrer a casa, uma série, enfim. Isso não é justo, mas é a realidade. Como é que eu vou fazer agora que a mulher tem que ter a mesma idade para a Previdência? Um cabo de gravata, trabalhando na Avenida Paulista, vai ter a mesma idade mínima de um trabalhador rural do sertão do Ceará, meu irmão. Isso é selvagem. O cara que trabalha arrancando carvão em Santa Catarina, ele não chega a 52 anos de vida, vai ter que esperar 65, vai passar 7 anos morto para saber que não vai ter o aposento. Você não pode, de jeito nenhum, exigir que um professor dê 49 anos de aula. Se alguém me disser qual é o lugar do mundo, pode ser o cu do mundo, e me disser o seguinte, desculpa a expressão, lá no cu do mundo, se obriga um professor a dar 49 anos de aula. Não existe isso. Esses loucos estão propondo. Então esse é um jeito de economizar. Mata o povo, esfola o povo e deixa os privilégios. Mas eu dei exemplos aqui. Você tem no Brasil que quando você desconta a carga tributária, a carga de imposto, os mais pobres, vocês, sem nem sequer ter o direito de saber para adquirir a consciência do contribuinte, estão pagando 30% de imposto quando liga no celular. Estão pagando 30% quando liga a luz em casa de manhã ou de noite para acender a lâmpada. Estão pagando indiretamente nos remédios 25%, tudo embutido no preço das coisas. Pois bem, o rico no Brasil paga, se o pobre está pagando 42% da renda dele de imposto, e o rico está pagando 9%. Por que 9%? Porque ele paga nominalmente as mesmas coisas da gente, mas ele tem um juro de volta. E é o mesmo bolso, entendeu? Então aí que eu estou dizendo, isso é luta. Isso é luta, nós ficamos aqui embaixo, tudo apatentado, os caras mandam no rabo da gente, a gente não faz nada, vai engolindo, vai aceitando, e esse é o problema do Brasil. E o problema do Brasil vem também da falta de projeto. Porque o que une o povo, eu vou terminar minha provocação, não é ser contra. Nós precisamos lutar pelo Fora Temer, precisamos lutar contra a reforma da Previdência, precisamos lutar contra a PEC 55, que revogou a Constituição, tudo certo, mas isso não une. O que une a população é o sonho, é o projeto, é a ideia, é o novo caminho. E nós precisamos colocar o projeto, a ideia, o novo caminho
em debate. Negociação, mas uma capacidade de intransigência. Daqui para trás, daqui não vai mais, porque introduzir insegurança jurídica e econômica no mundo do trabalho é uma perversão que nenhum país sério do mundo faz. E nós no Brasil temos essa guerra para fazer. E vocês vão dizer, nós vamos fazer só os políticos ou nós vamos juntos ocupar as ruas do Brasil? Está na mão de vocês. É isso aí, companheiros e companheiras.